Dia 18 de maio de 2021, são 19 horas e 15 minutos. Eu vou dar início à aula sobre imposto de renda pessoa jurídica. Pessoal, como eu falei nas aulas passadas para vocês, o imposto de renda, a sua matriz constitucional é única, né? Existe uma matriz constitucional do imposto de renda, né? A Constituição, ela fala apenas de imposto sobre a renda. Porém, o legislador, quando ele instituiu esse tributo, ele acabou criando duas modalidades distintas, né? O imposto de renda pessoa jurídica e o imposto de renda pessoa física. Então, vejam, eu já falei ela passada para vocês, mas eu vou repetir, tá? O mesmo negócio jurídico, se for realizado por uma pessoa física ou se for realizado por uma pessoa jurídica, podem ter tributações distintas, tá ok? Só um minutinho. Então, só um segundinho só. Então, preste atenção, tá? No final, eu vou explicar para vocês, à guisa de exemplo, tá? Como é que funciona a tributação de um advogado quando ele recebe os seus honorários na qualidade de pessoa física ou quando ele recebe honorários na qualidade de pessoa jurídica, tá ok? Então, eu vou mostrar isso daí para vocês. Bom, o imposto de renda pessoa jurídica, assim como o imposto de renda pessoa física, ele também se parece muito com aquela mesa de festa de aniversário de criança que eu falei para vocês, né? Porque nós temos várias regras matrizes. Nós temos a regra matriz principal, que é a regra matriz que é o bolo, né? Que é essa que eu vou falar para vocês, é essa que eu vou me ater, e temos várias outras modalidades de imposto de renda que também podem incidir sobre a pessoa jurídica, ok? Então, eu vou me ater aqui ao bolo. O que eu vou explicar para vocês de imposto de renda aqui é com relação ao bolo. Só um segundinho só. Covid está perto, né, meu? Não é? Alguém aí está com pessoa próxima? Já está comigo, já. Né? Já morreu comigo meu. É. Aliás, a Palestina lá está pior que aqui, né? Bom, vamos lá. Então, então vamos prestar atenção. Eu vou falar do imposto de renda da pessoa jurídica, que é o bolo, que é a regra matriz de incidência tributária, que é a principal regra matriz de incidência tributária do imposto de renda, tá ok? Que é aquele imposto de renda que vai incidir sobre o lucro das empresas. Então, vamos lá, pessoal. Se renda é o acréscimo patrimonial, se renda é a produção de riqueza nova, então, quando é que uma empresa tem acréscimo patrimonial? Como é que uma empresa tem acréscimo, produz riqueza nova? É quando ela tem lucro. Tudo isso, tudo bem para vocês? O que é o lucro de uma empresa? Basicamente falando, eu vou detalhar mais à frente, é o seguinte, toda empresa ela tem uma atividade, ok? Ao exercer essa atividade, a empresa vai cobrar por isso. E o dinheiro que ela vai receber se chama receita. Só que, para realizar essa atividade, a empresa vai ter uma série de despesas. O que toda empresa tem que produzir? Mais receita do que despesa. Porque quando ela produz mais receita do que despesa, ela dá lucro. Agora,
Quando a despesa for maior do que a receita, a empresa dá prejuízo. Tá ok? Então, basicamente é isso. Então, o cara fala, o Mohamed, ele tem uma loja no centro. Então, ele tem custo com aluguel, com água, com energia, com tributos, com funcionários, com mercadoria que ele está comprando, e ele está vendendo. O que ele tem que fazer? Ele tem que produzir mais receita do que despesa, para sobrar para ele. Se a receita que ele produzir for insuficiente para cobrir as despesas, ele vai ter prejuízo. Tá ok? E todas as empresas têm que ter lucro. Porque se as empresas tiverem prejuízo, elas vão à falência. Não é isso? Acabam. Aliás, não é só a empresa, nós, pessoa física, também, né? Se a gente começar a gastar mais do que a gente ganha, vai chegar uma hora que não vai ter mais onde tirar dinheiro e aí a gente quebra. Ok? Então, o imposto de renda de pessoa jurídica, tá? O bolo, que é a regra matriz principal do imposto de renda, vai incidir sobre o lucro das empresas. Só um segundinho, pessoal. O que está acontecendo? Hoje está difícil, hein, galera? Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Aqui, bom, desculpem aí mais uma vez, né? Vamos ver se agora a gente vai, né? Entenderam até aqui, gente? Então, a regra matriz de incidência tributária do imposto de renda de pessoa jurídica, a regra matriz mais importante, ela incide sobre o lucro das empresas. Porque quando a empresa ofere lucro, é sinal de que ela produziu riqueza nova, é sinal de que ela produziu riqueza, então ela oferiu renda. E é sobre esse lucro que vai incidir o imposto de renda. Tá ok? Bom, então olha só, eu vou desenhar aqui a regra matriz de incidência tributária do imposto de renda de pessoa jurídica. Tá ok? Ela vai ter uma hipótese. E nessa hipótese, como critério material, nós vamos ter o quê? Auferir renda. Tá? Então, auferir renda, ou seja, auferir lucro, porque renda, para fins de imposto de renda de pessoa jurídica, vai ser igual ao lucro. Então, toda empresa, ao auferir renda, auferir lucro, vai ser obrigada a pagar imposto de renda. Agora, qual que é o período de apuração? E aí é o seguinte, o período de apuração de imposto de renda de pessoa jurídica, geralmente ele é trimestral, mas ele também pode ser anual, ok? Então, se você apura trimestralmente, é assim, janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre, você apura e paga no final de abril. Abril, maio e junho, segundo trimestre, você apura e paga em final de julho. Julho, agosto, setembro, terceiro trimestre, você apura e paga em outubro, final de outubro. Em outubro, novembro, dezembro, que é o último trimestre do ano, você apura e paga final de janeiro. Então, é sempre o último dia útil do mês seguinte, tá ok? Agora, se for anual, como é que funciona? Se você for apurar imposto de renda, pessoa jurídica, anualmente, então vai ser assim, você vai apurar o final do ano e você vai pagar 31 de dezembro, é o último dia para você pagar do ano todo. Só que daí você vai ter que recolher umas estimativas todo mês, para não ficar muito pesado para a empresa. Senão a empresa, chega lá no final de janeiro, tem que pagar uma batelada de imposto de renda. Então, a empresa que opta por ser tributada anualmente, ela vai recolher um pouquinho, uma estimativa todo mês, e lá no final do ano ela apura e aí ela recolhe a diferença em janeiro, ou então recebe de volta, ou fica com crédito para bater mais à frente. Tá ok? Então veja que aqui já é diferente do imposto de renda da pessoa física. O imposto de renda da pessoa física é sempre anual. Tá?
Critério espacial, em qualquer lugar do mundo. Como eu falei para vocês na aula passada, né? Aqui nós temos o princípio da universalidade. Então, não importa em que local do mundo a empresa aferiu renda, aferiu lucro. Né? A companhia Vale aferiu lucro lá na África do Sul, vai ter que declarar esse imposto de renda aqui no Brasil e vai pagar imposto de renda no Brasil. E aí nós vamos ver se esse país onde ela oferiu lucro tem tratado com o Brasil para amenizar a bitributação, ou se o Brasil aceita a reciprocidade, lembra? O que ela pagou lá, desconta do que ela deve aqui. Tudo bem? Então, essa é a hipótese de incidência. Toda sociedade que oferir lucro em qualquer lugar do mundo vai ser obrigada a pagar imposto de renda no Brasil, pessoa jurídica, IRPJ. Bom, agora, qual é o consequente? Então, presta atenção. O sujeito ativo é a União, porque o imposto de renda é um tributo de competência da União, então é a União que vai cobrar. E qual é o órgão da União que faz essa cobrança? É a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ok? Que é a administração pública direta, né? É a Presidência da República, Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, ok? Agora, o sujeito passivo vai ser a sociedade empresária, ok? Ela que vai ser obrigada a recolher o imposto de renda. Agora, gente, veja, eu vou me ater aqui na apuração da base de cálculo e da alíquota. Porque, olha só, existem 3 tipos de base de cálculo para imposto de renda pessoa jurídica. O lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. Professor, o que é isso? Eu já vou explicar. Ok? Eu só quero que vocês saibam agora é que existem 3 bases de cálculo possíveis para fins de apuração do imposto de renda pessoa jurídica. O lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. Ok? Com relação à alíquota, gente, presta atenção no que eu vou explicar agora. Eu vou voltar a isso depois, só vou dar uma pincelada para vocês. Eu tenho 2 alíquotas do imposto de renda. Uma alíquota de 15%, que incide sobre todo o lucro, e uma alíquota adicional de 10%, que vai incidir somente sobre a parcela do lucro que passar de 20 mil por mês ou 60 mil no trimestre. Estão entendendo? Eu já vou explicar mais detalhes para vocês como é que funciona, tá? Então, vamos lá. A minha empresa teve um lucro de 100 mil no trimestre. Como é que vai funcionar? Sobre os 100 mil, eu jogo 15%. 100 mil no trimestre, quanto que passou de 60? Porque, vejam, é o que passar de 20 no mês ou 60 no trimestre. Quanto de 100 mil, quanto que passou de 60 no trimestre? 40. Sobre esses 40, eu jogo os 10%. Eu vou voltar nisso lá na frente, tá ok? Eu estou apenas introduzindo o assunto com vocês e dizendo que eu vou me ater agora aqui nessa questão da base de cálculo, que é muito importante. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então vamos lá, gente. A base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Lucro real. Gente, o lucro real é aquele apurado através de demonstrações contábeis. Vocês sabem o que é contabilidade? Né? A empresa, né? A empresa, ela realiza operações, tudo bem? Então, a empresa realiza operações de compra de insumos, né? A empresa realiza operações de venda de produtos, a empresa realiza empréstimos, ela aluga imóveis, ela contrata funcionários. Então, as empresas vão realizando operações, ok? Essas operações ou são de crédito ou são de débito para a empresa, né? Porque ou é dinheiro que entra ou é dinheiro que sai. A contabilidade, ela vai organizando essas contas, ok? E vai verificando qual é a situação da empresa.
Então, quando eu vou analisar uma empresa, eu tenho que analisar o quê? As demonstrações contábeis dessa empresa. A peça mais importante, talvez, tá? Ou uma das mais importantes, é uma peça contábil chamada balanço patrimonial. Vocês já ouviram falar em balanço patrimonial? O que é o balanço patrimonial, né? Ele é igual um T. De um lado, ele tem o quê? O ativo da empresa. Do outro lado, ele tem o passivo da empresa. Ativo da empresa são todos os bens e direitos que a empresa possui. Então, lá no ativo vai ter dinheiro em caixa, aplicações financeiras, estoques, contas a receber de fornecedores, bens imobilizados. Tá? É o ativo da empresa. É tudo que a empresa tem para receber. Do outro lado, vai ficar o passivo da empresa. É tudo aquilo que a empresa deve. Tá ok? Então, dívidas com fornecedores, tributos a pagar, né, empréstimos a pagar, né, salários a pagar. Então, tudo isso é o que deve. E lá no passivo, vai ter o chamado patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a quantia de dinheiro que os sócios colocaram na empresa. Porque olha só que legal, o ativo sempre bate com o passivo. O valor do ativo ele é igual ao valor do passivo. Ah, professor, então como é que eu sei que a empresa está bem? Porque ela tem um patrimônio líquido grande, entendeu? Então, se eu olho o balanço de uma empresa, eu vejo que a empresa tem 1 milhão, né, de ativo. Ela vai ter 1 milhão de passivo. Só que desse 1 milhão de passivo, eu vejo que só 600 mil está no passivo, porque 400 mil é patrimônio líquido. Aí eu sei que a empresa ela está bem. Oi. Tá no celular para você? Como é que fala? Vovô, papai. Como que é? Vovô, papai. Por favor, papai. Fala aí, pessoal. Fala aí, pessoal. Oi, pessoal. Quer ver? Ó? Eu vou ver se eu acho um balanço aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês aqui, ó, de forma bem rápida, só para vocês terem uma ideia, né? Porque tem muita gente que talvez nunca tenha visto isso, né? Calma aí. Não achei aqui, mas tá aqui, ó. Ó. Tá dando para vocês verem aqui, ó? Olha aqui, ó. Isso aqui, o balanço patrimonial, gente, é como se fosse uma fotografia da situação momentânea da empresa. Então, aqui, ó, balanço patrimonial levantado no último dia do ano 2005. Ó, ativo. 4 milhões, geralmente é em R$ 1.000, né? 4 milhões 860, vamos supor, tá ok? Ou 4.860, tudo bem. Aí, ó, empréstimos a funcionários, tá vendo? A empresa tem que receber de volta. Estoque, clientes, caixa, bancos, ó lá, veículos, adiantamento a diretores, empréstimos, tá vendo? Ó, imobilizado, veículos, móveis, gastos com estudo. Então, veja só, esse é o ativo, ó, 10.870. É tudo que a empresa tem para receber ou ela tem dinheiro, ok? Ó, olha que o passivo é igualzinho, tá vendo? E aí, passivo, ó, fornecedores, 3.100. Aluguel a pagar, 500. Salário a pagar, 400. Empréstimos obtidos, 4.000. Imposto a pagar, 700. Aqui, ó, patrimônio líquido, ó. Capital social, 2.000 e lucro do exercício. Então, vocês acham que essa empresa está numa boa situação ou não?
Está no risco, Por que no risco, Mohamed? porque não tem lucro. Mas aqui, tudo bem, o lucro é baixo, né? Mas não estou analisando o lucro, eu vou analisar a situação da empresa. E eu vejo que ela tem que pagar 3 mil de fornecedores e 4 mil de empréstimo. Só que, olha só, ela não tem muito dinheiro em caixa, né? Ela está com caixa baixo, tá vendo? Ela tem só 430, ó. E tem 800 para receber de clientes, é 1.200 só. O grosso que ela está em veículos, tá? Ou ela está em veículos mobilizados aqui. Pelo visto, essa empresa aqui, ela comercializa veículos, que assim, não sei porque o estoque está aqui, né? Não, Então, pode ser serviços também. Então você vê que para essa empresa pagar os seus fornecedores e os seus empréstimos, ela vai ter que se desfazer de veículos, né? Mas vamos supor que essa empresa, Mohamed, venda tudo que ela tem e pague tudo que ela deva. Vai sobrar dinheiro? Não. Como não? Ué, se ela paga tudo que ela tem, tudo que ela deve, ela está devendo 3.100, tem o aluguel, tem o préstimo. Ela tem 10.870 para receber. Se ela pagar tudo que ela deve, é só isso aqui, concorda? Você concorda que vai sobrar 2.170 para ela? Porque isso aqui é capital social, isso aqui pertence aos sócios. Na verdade, vai voltar do início da firma. Né? Vai voltar do início da empresa, exatamente. Porque esses 2.000 aqui é o que o sócio colocou na empresa, tá ok? Mas, veja bem, tudo bem que ela está meio apertada, mas você vê que ela tem um patrimônio líquido positivo. Se ela vender tudo que ela tem e pagar tudo que ela deve, vai sobrar para o sócio 2.170. Tudo bem, gente? Esse aqui é o balanço patrimonial, ok? Então, eu lembro que quando eu fiz a faculdade de administração, tinha uma matéria lá chamada análise de balanço. Então, você começa a analisar o balanço das empresas. Naquela época, agora no mês de maio, era o mês de publicação dos balanços. Então, as empresas tinham que publicar o balanço no jornal. Olha como eu sou antigo, hein? Hoje, ninguém publica mais balanço no jornal. Hoje, se você quiser saber o balanço de qualquer empresa, o que você faz? Você vai na internet, você vai lá no site da empresa e você vai puxar o balanço patrimonial lá. Tá ok? Mas não como bolsonarista, mas foi o Bolsonaro que liberou isso. Não, mas bom, tudo bem. Agora, veja bem, gente. Agora, existe uma outra demonstração contábil, uma outra peça contábil, que essa sim vai ser importante para o imposto de renda, que chama DRE, ou Demonstração do Resultado do Exercício. Porque essa peça contábil, demonstração do resultado do exercício, é ela que vai dizer se a empresa teve lucro ou prejuízo. Se o imposto de renda da pessoa jurídica incide sobre o lucro, então essa peça contábil vai ser muito importante. Porque essa peça contábil vai mostrar para a gente se a empresa teve lucro ou prejuízo, entendeu? E eu já vou passar aqui, eu tenho uma DRE guardadinha aqui para mostrar para vocês. Tudo bem? Existem outras peças contábeis, tá? Origem e aplicação dos recursos, tá? Existem várias peças contábeis aí. Na verdade, são 4 peças contábeis as mais importantes. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem toda empresa faz contabilidade. Porque, gente, fazer contabilidade gera despesa para a empresa. Porque quem é que faz a contabilidade? O contador. A empresa ela tem que registrar todas as operações que ela faz. O chamado, o livro lá, o livro diário. Tudo que ela compra, que ela vende, ela registra. Agora, se ela vai pegar essas operações e vai agrupar e vai fazer contabilidade, aí isso é um outro problema. Tudo bem para vocês? Sim ou não? Tá? É claro que existem empresas que estão obrigadas a fazer contabilidade. Quais são as empresas que estão obrigadas a fazer contabilidade? Aquelas empresas que atuam na Bolsa de Valores. Aí, se eu quero emitir ações para ser comercializado na Bolsa de Valores, aí não tem jeito. Aí eu vou ter que,
fazer contabilidade. Por quê? Porque quando eu estou com ações negociadas à Bolsa, as pessoas que vão comprar as minhas ações têm o direito de saber qual é a situação da minha empresa. Tudo bem? E aí, gente, existem as empresas de auditoria. O que as empresas de auditoria são? Elas vão auditar o balanço dessas empresas. Elas vão verificar se os balanços daquelas empresas são confiáveis, porque pode ter muita maquiagem no balanço. Tudo bem com vocês? Aliás, isso é muito comum, ter maquiagem em balanço de empresa. A empresa está com uma situação ruim, ela vai lá, o contador dá um jeitinho, né? Coloca as contas lá de uma outra forma, que fica parecendo que a empresa teve lucro, a empresa está numa situação melhor, que na verdade não se encontra. É claro que isso é ilegal, isso não pode ser feito. Se o contador fizer isso, ele responde. E por isso que tem as auditorias. Price, Waterhouse, né? Coopers, não sei o quê. São empresas que auditam o balanço dessas empresas. Tudo bem com vocês? Estão me acompanhando, gente? Está muito difícil, é muito fora da realidade de vocês. Bom, então, olha só. Lucro real, quando eu apuro o lucro real, o lucro vai ser apurado contabilmente. Tá? Eu vou apurar contabilmente o lucro. Então, eu vou ter que fazer conta, eu vou ter que fazer apuração contábil para verificar se a empresa teve ou não teve lucro. Ok? E aí, dependendo desse lucro apurado contabilmente, vai ser a base de cálculo. Tudo bem? Agora, eu tenho uma forma mais fácil de apurar o lucro. Sabe qual é a forma mais fácil de apurar o lucro? Para fins de imposto de renda? É o lucro presumido. O que é o lucro presumido, gente? É aquele apurado a partir da receita da sociedade. Ou seja, no lucro presumido, veja, a sociedade ela não precisa necessariamente fazer a contabilidade. Se a empresa vai ser tributada pelo lucro presumido, a única coisa que eu preciso saber dessa empresa foi qual é a receita dela. Porque através da receita da empresa eu vou presumir o lucro. Gente, o que é presumir? Supor, né? Você acredita que vai ter um lucro tal? Não. Presumir é o seguinte, ó. Eu olho no horizonte e vejo uma fumaça. O que você presume? Que tem fogueira. Tem fogo. Tem fogo? Entende. Você está vendo fogo? Não. Você não está vendo fogo. Mas você presume que há fogo por causa da fumaça. Não é isso? Sim. Eu passo na época de Covid, né? Eu passo na frente de uma casa, está cheio de carro parado. O que você presume? Sábado à noite. Está rolando uma festinha, né? Você não está ouvindo o som, a luz está apagada, mas está cheio de carro na porta. Você presume, opa, está rolando uma festinha aí. Percebe? Aglomeração. É uma aglomeração, né? Então, vejam, presumir é olhar para uma coisa e presumir a existência de algo que você não está vendo em função daquilo que você vê. Isso é presumir. Você olha para algo e você acredita que existe outra coisa que você não está vendo em função daquilo que você vê. Você olha para a fumaça e fala, opa, se tem fumaça ali, tem fogo. Você olha para os carros parados na porta da casa e fala, opa, tem carro aí, está tendo uma festinha. Tudo bem para vocês? Então, isso é presumir. Então, olha só, no lucro presumido, o que vai acontecer? Eu vou olhar para a empresa e vou verificar que ela tem receita. Se ela teve receita, eu presumo que ela tem lucro. Então, você veja que no lucro presumido, não me importa se a empresa teve lucro efetivo. O que me importa é apenas a receita.
Porque eu presumo lucro a partir da receita. Entenderam isso ou não? E como que você sabe qual que é a receita da empresa? Então, a empresa tem que ter o livro diário que eu falei para você. Ali no livro diário ela vai lançando todas as suas receitas, entendeu? E despesas. Ela vai ter que somar aquilo lá. Hoje é tudo eletrônico, tá? Hoje, aliás, tem o SPED, né? Tem o SPED, né? O famoso SPED fiscal, né? Que é a contabilidade. Como que é? SPED, o que é? Tem o outro também. Coisa do Edson. E tem a contabilidade. A contabilidade. Eu não sei. Eu sei que eles olham o meu estoque, o que eu compro, o que eu vendo, eles controlam a minha empresa de lucro. Tem o faturamento de tudo que eu faço. Isso. Não tem como esconder mais nada deles. Porque o SPED fiscal, né? O SPED fiscal, ele é a contabilidade eletrônica que chama, né? Quando você já lança a contabilidade, já está tudo no banco de dados, né? Tanto o seu quanto da fazenda, enfim. Aí, Amanda, você que perguntou, a empresa, quando está no lucro presumido, ela não importa se ela teve lucro efetivamente. Na verdade, o lucro presumido, eu vou tributar a receita da empresa. Entendeu a diferença? E eu já vou mostrar como é que funciona. Não, vou dar um exemplo para você. Vamos pegar o ano passado, a Gol, linhas aéreas. Ela teve lucro ou prejuízo? Prejuízo. Prejuízo. Então, percebe. Mas ela teve receita? Teve receita. Veja só, ela teve receita de bilhões de reais. Mas ela teve prejuízo, porque foi um ano muito ruim por causa da pandemia. Ela vai pagar imposto de renda? Depende, Amanda. Ela usa o presumido, sim, se o real não. E isso, se ela tiver no lucro real, e ela está no lucro real, porque ela é obrigada a estar no lucro real, vou explicar mais tarde por quê. Veja, apesar de ela ter bilhões de reais de receita, ela não vai pagar imposto de renda, porque ela não teve lucro, ela teve prejuízo. Agora, se ela estiver sendo tributada pelo lucro presumido, aí, apesar de ela ter prejuízo, ela vai pagar imposto de renda. Por quê? Porque ela teve receita. Entendeu agora ou não? É a empresa que escolhe? Então, algumas empresas podem escolher. Outras empresas vão ser necessariamente tributadas pelo lucro real. Eu já vou explicar isso aqui para frente. Eu estou só introduzindo, entendeu? Eu estou só... Ué, esse café aí, cara, você toma tudo isso de café? Se eu quiser ficar acordado até as 10, eu vou ter que tomar. Eu estou podre hoje. Eu tomava muito café também. Eu tomava café igual você, cara. Eu estou cortando café, sabia? Não é muito bom, não. Está sem açúcar. Eu cortei o açúcar. Já é uma boa. Já é um bom começo. Eu primeiro cortei o açúcar, depois eu cortei o café. Agora, só de vez em quando que eu tomo um cafezinho. Vou ver se eu chego nessa. É que eu fico com muito cara. sono. Aí não adianta muito, porque agora eu não passo sono, depois da hora que eu vou dormir, aí eu passo, não tem sono. Eu acordava de manhã aqui em casa, aqui, cara, fazia uma jarrona de café e ia tomando, entendeu? Agora eu não estou mais, não. E, ó, não é difícil, não, viu? É muito costume, cara. De costume. Mas tudo bem, não tem nada a ver com o papo. É que não tem mais faculdade pra gente conversar, né, cara? Pô, precisa conversar sobre alguma coisa, né, cara? Pô, não tem mais, cara. Não vejo mais ninguém. Eu não vejo mais nenhum professor, não vejo mais nenhum aluno, não vejo nem secretário, não vejo ninguém, cara. Você não... É esquisito, né? Aliás, eu mal vejo os alunos. Eu estou vendo aqui meia dúzia de alunos. Éder, Mohamed, Adolfo, Carolina, Wilton e Amanda. E o nosso amigo ali aqui, ó. Aí, chegou a outra aí, ó. Aqui também, professor. Então, qual que é o seu nome mesmo? Matheus, né? Eu mal vejo meus alunos. Bah, todo mundo tem o que merece, né? Cada um tem o que merece, não é isso? Bom, então, Amanda, presta atenção, ó. A empresa, quando é tributada pelo lucro real, ela pode ter uma receita de bilhões de reais,
Mas se ela não tiver lucro contábil, ela não vai pagar imposto de renda. Agora, a empresa, quando está no lucro presumido, pouco me importa o efetivo lucro que ela teve ou não. Porque a empresa que está pelo lucro presumido, se ela teve receita, ela vai ser obrigada a pagar imposto de renda. Por quê? Porque eu presumo lucro a partir da receita. Só que a empresa também não é obrigada a fazer contabilidade. Ela é só obrigada a apresentar a receita dela. Entendeu agora? Professor, qual que seria a vantagem de você tributar em cima de lucro presumido? A Não vantagem... seria melhor o lucro real? Então, tem que fazer conta, mano. Aí vocês me fez uma pergunta agora que eu vou ter que adiantar um pouquinho. Tem que fazer conta. Tem empresa que está no lucro presumido, depois muda para o real, depois volta para o... Esse casamento é um casamento de 1 ano, né? Ai, professor, quem me dera todo casamento fosse assim, né? 1 ano você troca, né? Não fica... Tô brincando, gente. Tô brincando. Né? Só uma piadinha besta aqui. Então, assim, o lucro, tá? A empresa que pode optar entre lucro real e lucro presumido, ela opta, e depois que ela opta, tem que ficar 1 ano naquela opção. Depois ela pode mudar de novo. Então, assim, se a empresa está com uma perspectiva de 1 ano muito bom, que ela vai ter muito lucro, geralmente é melhor para ela ir para o presumido. Agora, se a empresa está vendo um ano sombrio, que ela vai ter prejuízo, ou vai ser um lucro de 1 ano de lucro baixo, aí ela vai para o real, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma cliente, uma empresa que é minha cliente, que ela estava no presumido. Aí, de 2015 para cá, 2014, 2015 para cá, que começou a entrar a crise, ela mudou para o lucro real. E no lucro real, ela começou a ter sucessivos prejuízos. Entendeu? E aí ela deixou de pagar imposto de renda. Se ela ainda estivesse no lucro presumido, ela estaria pagando imposto de renda. Porque no lucro presumido não importa o seu prejuízo contábil, o que importa é a sua receita. Agora, empresas que dão muito lucro, geralmente é melhor ir para o presumido. E eu vou discutir mais a fundo com vocês. Tudo bem? Nosso mundo aqui, Amanda, posto de gasolina que movimenta uma grana altíssima e tem um lucro baixo, eles fazem lucro real. É. Porque se fosse fazer lucro presumido, o movimento do imposto de gasolina que vende, sei lá, 1 milhão de litros por semana, imagina multiplicado por 5, a 5 milhões. Mas o lucro dele é baixo. Então, eles fazem lucro real. Normalmente, no nosso mundo aqui mais perto, é posto de gasolina que faz lucro real. O resto é tudo presumido. Bom exemplo, Éder. É isso mesmo, Amanda. Posto de gasolina, ele gira muito dinheiro, mas tem um lucro muito pequeno. Então, se ele ficar no lucro presumido, é provável que ele pague mais tributo que no lucro real. Só que aí que tá, quando você vai para o lucro real, aí você tem que ter uma contabilidade top. Entendeu? Enquanto você está no lucro presumido, você não precisa nem ter contabilidade. Basta fazer o livro diário lá. Agora, são 2 livros, né? O livro diário e tem mais um outro, né? Você só lança lá. Aliás, o contador fica bem mais barato, entendeu? Quando você vai contratar um contador para sua empresa, ele vai perguntar, mas é lucro real ou é lucro presumido? Fala, não, lucro presumido. Fica bem mais barato que lucro real. Agora, se você está no lucro real, você tem que ter uma contabilidade top. Porque se tiver erro na sua contabilidade, você cai do cavalo. Aliás, gente, tem empresa que está no lucro presumido, mas faz contabilidade. Por 2 razões. Primeiro, para distribuir lucro. Tá? Se não fizer contabilidade, não pode distribuir lucro acima de um valor legal lá, tá? Que eu vou explicar mais tarde para vocês. Então, o cara que quer distribuir bastante lucro, ele tem que fazer a contabilidade. E segundo, porque ele faz a contabilidade para ele ver se qual que está valendo mais a pena, entendeu, mano? Às vezes a empresa está no lucro presumido, mas ela faz a contabilidade para apurar o lucro real. Porque ela vê, puxa, se eu tivesse lucro real, eu teria pago mais, teria pago menos. Entenderam? Beleza? Tá ok. Professor, Oi. professor, Pois não. do ponto de vista do Estado, ele faz essa, vamos dizer, essa opção
para a empresa, para facilitar para a empresa, porque ele oferiria mais lucro, mais dinheiro, pegando só o lucro líquido, eu suponho, né? Então ele faz isso para facilitar para a empresa, sim, para. Sim, o lucro presumido fica mais fácil para a empresa e fica mais fácil para o Estado, para a União, entendeu? O lucro presumido é mais fácil para todo mundo, entendeu? Só que nem sempre é lucro presumido, mas vamos ver. Entendi. Ok? Agora, gente, tem uma terceira modalidade de lucro, que é o seguinte, essa daqui pouca gente conhece, tá? É o chamado lucro arbitrado. O que é o lucro arbitrado? É aquele apurado pelo contribuinte ou pelo fiscal quando, presta atenção, o lucro arbitrado é o seguinte, vamos supor que uma empresa tenha tido lucro real. Só que a escrituração do contribuinte revela indícios de fraude ou contém vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestáveis para identificar a movimentação bancária ou lucro real da empresa. Então, opa, olha aquilo que eu falei. A empresa está no lucro real, ela tem que ter uma contabilidade joinha. Então, se a empresa está no lucro real, mas a contabilidade dela é imprestável, porque contém vícios ou erros ou deficiências, aí o fiscal, quando vai fiscalizar a empresa, o que ele faz? Ele desconsidera aquele lucro apurado pela empresa e ele vai arbitrar um lucro para a empresa. Entenderam? Sim ou não? Quando o contribuinte deixar de apresentar os livros e documentos, a escrituração fiscal. Hoje isso não ocorre mais, porque é quase tudo eletrônico, né? Mas antigamente eu tinha um professor que falava assim para mim que o material de maior combustão no planeta era depósito de nota fiscal de empresa. Porque o que tinha de depósito de arquivos de nota fiscal de empresa que pegava fogo, ninguém sabia por quê, né? Porque a empresa, imagina, todos os documentos da empresa estão dentro do depósito. Aí pega fogo o depósito, a empresa vai lá, faz um boletim de ocorrência. Se você quiser fiscalizar a empresa, cadê a documentação? Ela fala, não sei, pegou fogo, como é que... Entendeu? Acabou o trabalho da Receita, né? Fica muito difícil. Ok? Então, se o contribuinte deixar de apresentar os livros, então ele também pode ter um lucro arbitrado. Ou então, quando ele optar indevidamente pelo lucro presumido. Tá? E existem algumas outras possibilidades que eu não vou entrar em detalhes para vocês, que são muitas particularidades. Gente, a minha ideia aqui é só dar uma ideia geral para vocês de imposto de renda de pessoa jurídica. Não é uma aula específica, não é um curso de imposto de renda de pessoa jurídica. Ok? Então, o que eu quero que vocês saibam do lucro arbitrado? O lucro arbitrado ele é imposto pelo fiscal ou até mesmo o contribuinte. Tá? O contribuinte pode arbitrar o seu lucro também quando ele não tiver condições de fazer de outra forma. Mas, geralmente, o lucro arbitrado ocorre quando? Ocorre quando o fiscal chega na empresa e verifica que a documentação da empresa é imprestável e aí ele desconsidera tudo aquilo e vai lá e arbitra o lucro. E tem várias técnicas para arbitrar o lucro. Primeiro, eu tenho que saber se a receita é conhecida ou não. Se a receita for conhecida, eu faço de um jeito. Se a receita não for conhecida, eu faço de outro. Tá? Tem várias técnicas. Dependendo do caso, o fiscal vai aplicar uma ou outra técnica. Dúvidas? Professor. Pois não, Wilton. Mas como seria esse... Quê? Como seria o lucro arbitrado pelo contribuinte? Vamos supor, o contribuinte mesmo perde os documentos dele, pegou fogo no depósito dele, ele guardava as notas fiscais. Aí ele vai lá e arbitra o lucro, entendeu? Ele vai usar uma das técnicas lá, conforme o caso, e ele mesmo vai arbitrar o lucro. É porque, geralmente, quando o lucro é arbitrado, Wilton, é uma porradinha mais pesada, entendeu? Beleza. Dúvidas? Minha filha está lutando karatê comigo hoje, olha o que ela fez, ó. Deu um chute na minha mão. Pau! Uau! Quase chorei de dor. Eu e ela, né?
Então, vamos lá. Então, presta atenção, gente. A empresa, normalmente, ela pode optar em ser tributada pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Algumas empresas, que eu já vou explicar adiante, não podem optar. Elas serão obrigatoriamente tributadas pelo lucro real. Qual a diferença entre lucro real e lucro presumido? O lucro real, ele é apurado contabilmente. O lucro presumido dispensa apuração contábil. O lucro presumido, ele vai ser deduzido a partir da receita da empresa. Então, se a empresa estiver sendo tributada pelo lucro presumido, basta ela ter receita que ela vai ter que pagar imposto de renda pessoa jurídica. Agora, se a empresa estiver sendo tributada pelo lucro real, apesar de ela ter bilhões de reais de receita, caso ela tenha um prejuízo contábil, ela não vai pagar imposto de renda. Agora, caso a documentação da empresa apresente vícios, erros que a tornem imprestável, ou caso a empresa não apresente os documentos, nesse caso, entra em ação o chamado lucro arbitrado. Dúvidas? Professor, o lucro arbitrado, ele não parece um pouco uma sanção da empresa que não consegue manter as contas ou não sabe apresentar os documentos? É por isso que eu falei, ele é geralmente mais pesado. Tá? Ele é mais pesado do que os demais. Porque, na verdade, é o seguinte, a empresa não fez o que ela deveria fazer. Tá certo? Então, já que ela não fez o que ela deveria fazer, já que não tem como eu apurar o lucro dela, então, aí, nesse caso, eu vou arbitrar um lucro. E essa forma de arbitrar o lucro, geralmente, ela é bastante onerosa para o contribuinte. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Beleza. Continuando. Então, vamos lá. A rigor, as empresas podem optar pelo período de 1 ano em serem tributadas pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Foi isso que eu falei para vocês? Vocês sabem como que é feita essa opção? É pela forma de pagamento. Do jeito que você faz o primeiro pagamento do ano, a Receita já identifica que você optou por um ou de outro. E aí, olha só. Porém, algumas sociedades não podem fazer a opção, devendo necessariamente serem tributadas pelo imposto de renda de pessoa jurídica, pelo lucro real. Quais são as empresas que não podem optar pelo lucro presumido e vão ser tributadas pelo lucro real? Aqui, ó. Primeiro, empresas cuja receita bruta no ano calendário anterior seja superior a 48 milhões de reais por ano. Então, obteve receita superior a 48 milhões de reais por ano, lucro real. Não tem escapatória. Cujas atividades sejam de bancos comerciais, de investimento ou de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, corretoras de títulos e valores imobiliários, câmbio e outras atividades ligadas ao mercado financeiro e de capitais. Aí não tem jeito. Independente da receita, lucro real. Empresas que tiverem lucros, rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior, lucro real. Que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução de imposto, lucro real. E existem outras possibilidades de menor importância, que é muito detalhe, não vou entrar nisso com vocês, ok? Mas vocês têm que saber que existem algumas outras possibilidades, ok? Mas, a rigor, as empresas que possuem receita superior a 48 milhões de reais por ano, empresas que atuam no mercado de capitais ou no mercado financeiro, empresas que têm lucros ou rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior, essas empresas não podem optar. Elas serão necessariamente tributadas pelo lucro real.
Tudo bem? Professor, Oi. essas situações, elas estão previstas aonde? Lembra que eu falei ela passada para vocês? Quando vocês têm alguma dúvida com relação ao imposto de renda, onde é que vocês têm que ir? Aquele que te faz rir. Lembra? O RIR. O RIR é o regulamento do imposto de renda. Sim. Entendeu, Bruna? Aliás, isso aqui foi alterado recentemente, tá? A receita era 12 milhões, depois foi 24, foi subindo essa receita aí, que é de 48 anos. Então, na verdade, existem várias leis que disciplinam o imposto de renda da pessoa jurídica, né? Mas, para você saber, você vai aonde? No regulamento do imposto de renda. Tudo bem? Professor, Oi. Professor, no caso, esse valor alto aí para optar pelo lucro real, é porque como ele vai ter um lucro muito alto, aí convém mais para o Estado tributar a partir do lucro real, seria porque a receita vai ser muito alta, né, nesse caso aí. É por isso, por o fato da receita ser muito alta, assim. Como que é, Adolfo? Oi? Como que é? Repete. Não, pelo fato da receita ser muito alta, se supõe que o lucro vai ser alto, é isso? Então, por isso que tem que optar por isso que o Estado obriga a optar pelo lucro real, seria isso? Exatamente. Obrigado. Mas não necessariamente, tá? Mas ele obriga, a legislação obriga. Mais alguma dúvida, pessoal? Entendeu aí, Bruna? Entendi sim, professor. Obrigada. Vai sempre no regulamento, tá? Lá no RIR. Beleza. Então, gente, ó, presta atenção, ó. O lucro real, tá? Então, olha só, eu tenho aqui na tela para vocês uma DRE. Não é discutir o relacionamento, não, mulherada. Mulherada que gosta de uma DR, né? Vamos discutir o relacionamento, né? O cara tá lá, deitado na cama, querendo dormir, pô, vamos dar uma DR aí agora. É sempre bom discutir o relacionamento, né, gente? O diálogo é o melhor remédio, é isso? Muitos casais não mantêm diálogo, né? E chega uma hora, um olha para a cara do outro e fala, eu quero divórcio. Né? Porque daí não... Se o casal não conversa, né, chega uma hora que fica muito longe a distância, né? Daí não dá nem para conversar. Bom, mas esse é outro problema, né? Aqui é eu estou meio chato hoje, né? Tô meio... Bom, DRE. O que é a DRE? Né? É demonstração do resultado do exercício. Então, olha como é que funciona a DRE, tá? Primeiro, eu tenho a receita brutas com vendas, 350 mil. Aí aqui, ó, impostos que incidem sobre as vendas, 80 mil. Receita líquida, 270 mil. Custo da minha mercadoria vendida, 65 mil. Lucro bruto, 205. Aí entra despesas comerciais, despesas administrativas, despesas financeiras, depreciações e amortizações. Lucro operacional, 150 mil. Aí entra lucro antes de imposto de renda e contribuição social, 150. Lucro líquido, 99 mil. Tudo bem? Entenderam? Tá. Então, presta atenção no que eu vou dizer agora. Tem duas coisas importantes para dizer agora para vocês. Gente, o que é essa CSLL? Contribuição social sobre o lucro líquido. Então, olha só, presta atenção. No Brasil, o lucro das empresas é tributado via 2 tributos. O imposto de renda pessoa jurídica e uma contribuição chamada contribuição social sobre o lucro líquido. Qual a diferença entre elas? Repartição.
Bom. Não, o social é só para o do INSS, das contribuições. Né? Isso. Ó, presta atenção. Quando eu olho para a regra matriz, ó, vou voltar aos slides aqui, ó. Quando eu olho, gente, para a regra matriz do imposto de renda à pessoa jurídica e para a regra matriz da contribuição social sobre o lucro líquido, a única diferença está nas alíquotas, porque o resto é tudo igual. Tudo bem para vocês? Entenderam? Então, olha só, imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, a regra matriz de incidência tributária é a mesma. A única coisa que muda são as alíquotas. Agora, existe uma substancial diferença entre o imposto de renda e a contribuição social, que consiste no fato de que a contribuição social sobre o lucro líquido, o produto da sua arrecadação, possui destinação específica, porque todo o dinheiro arrecadado com a contribuição social sobre o lucro líquido deve ser destinada ao INSS, deve ser destinada a suprir a Seguridade Social. Por outro lado, o dinheiro arrecadado com o imposto de renda à pessoa jurídica, ele não possui destinação específica. Por quê? Porque ele vai ser gasto onde a lei orçamentária da União determinar. Agora, uma boa parte do que é arrecadado com o imposto de renda à pessoa jurídica, a União tem que dividir com os estados, com os municípios. Entenderam? Essa é a questão. Tá? É por isso que, às vezes, a União dá mais importância à contribuição social do que imposto de renda. Né? O aumento da carga tributária geralmente vem através da contribuição social e não do imposto de renda. Porque se ela aumenta a carga tributária do imposto de renda, quase 50% do que entra tem que dividir com os estados e municípios. Agora, o que entra em contribuição social fica tudo para ela. Mas tem que gastar no INSS, mas já tem um rombo no INSS mesmo, ela já gasta mais do que arrecada no INSS. Tudo bem? Entenderam isso? Então, a partir de agora, gente, quando eu falar de imposto... Pois não. Eu tenho uma dúvida, porque você falou que a regra matriz é igual, só que muda a alíquota. Isso. Você não está tributando duas vezes a mesma coisa, vamos dizer assim? Está tributando. E não é proibido? Não, sabe por quê? Porque o produto da arrecadação possui destinação diferente. O dinheiro arrecadado com contribuição social sobre o lucro líquido serve para abastecer o INSS. O dinheiro arrecadado com imposto de renda serve para abastecer a União, os estados e municípios. Entendeu? É igual PIS e COFINS. Nós vamos ver que sobre o faturamento das empresas incide PIS e COFINS. Mas não é duas vezes? É. Só que a COFINS é para o INSS. E a PIS é para o seguro-desemprego. Então, aí não dá tributação. O que é que vai acontecer nessa reforma tributária? Vão unir a PIS e a COFINS e a COFINS, né? COFINS, né? Eles vão unir a PIS e a COFINS e vão unir o imposto de renda e a contribuição social. Então, o que eu estou ensinando para vocês aqui é provável que até o final do semestre já não seja mais verdade. Isso aqui está prestes a mudar, porque é muitíssimo provável que nessa reforma tributária que se avizinha vá haver a fusão do imposto de renda à pessoa jurídica com a contribuição social. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Bom, então vocês já sabem que, olha só, olha como que é a demonstração do resultado do exercício. Receita das empresas, tira os tributos que incidem sobre a receita, depois tira o custo da mercadoria vendida e chega no lucro bruto. Aí eu vou tirando as despesas da empresa, despesas comerciais, com vendedores, né, com aluguel de loja, com água, com esgoto, despesas administrativas, né, que é o Éder reclama, né, que tem muita despesa administrativa só para calcular o tributo, despesas financeiras, né, com empréstimo, juros, depreciação do maquinário, aí eu chego no lucro operacional. Veja, gente,
Presta atenção. Esse lucro operacional, ele já é o lucro real? Não. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Tem muita gente que não entende o que eu vou dizer agora. E eu confesso a vocês que se eu não conseguir explicar isso hoje para vocês, eu vou tirar isso da minha aula, porque é algo bastante específico, mas eu acho que é pertinente vocês saberem, ok? Presta atenção, gente. O lucro real não se confunde com o lucro líquido da empresa. São coisas diferentes. O lucro líquido da empresa ele é apurado contabilmente e ele vai servir de base para a distribuição de lucro das empresas para os sócios. Agora, olha que interessante. Para apurar o lucro real, eu parto do lucro operacional. Não precisa nem ser o lucro operacional, pode até ter lucro no operacional também. Eu parto do lucro que a empresa teve antes do imposto de renda e contribuição social. E aí eu vou abrir um livro de apuração do lucro real. Ah, tá aqui, ó. É a escrituração contábil fiscal, ECF. Essa palavra que eu ia utilizar. Então, olha só. Presta atenção. A empresa está com as demonstrações contábeis. Daí ela faz o DRE. Tudo bem? Quando ela apura o DRE, ela chega ou no lucro ou no prejuízo contábil. Esse lucro operacional aqui no caso, né? Esse lucro antes de imposto de renda e contribuição social, ou o prejuízo contábil, ele é a ponto de partida para a apuração do lucro real. Porque para apurar o lucro real, eu vou ter que abrir o chamado livro de apuração do lucro real, o LARLUR, que era feito em meio físico e que agora deixou de ser obrigatório porque agora existe a escrituração contábil fiscal. Você faz isso tudo por meio eletrônico. Entenderam isso? Sim ou não? Então, olha só que interessante, ó. Presta atenção. Qual foi o lucro da empresa? 150 mil. Esse lucro da empresa, ele é de ponto de partida para apurar o lucro real. Então, está aqui, ó. Lucro, 150 mil. Agora, a esse lucro, eu vou fazer algumas adições. O que são essas adições? São despesas contabilizadas na DRE, mas indedutíveis na apuração do lucro real, assim como multas e doações. Gente, olha só, se a empresa ela é multada pela Receita Federal, você concorda que essa multa é uma despesa da empresa que vai impactar negativamente no DRE? Só que multa é indedutível para fins de apuração do lucro real. Então, olha só, como a empresa, quando apurou o DRE, ela debitou, ela lançou a multa como despesa, aí, na hora que ela vai apurar o LALUR, o que ela faz? Ela adiciona a multa, porque a multa ela é indedutível para fins de apuração do lucro real. Entenderam ou não? Sim ou não? Mas por que ela é indedutível, professor? Porque a lei manda. O A RIR lei manda. fala. O RIR fala, ó, veja bem, para fins comerciais, para fim de legislação comercial, para fim de distribuição de lucro entre os sócios, ela tem que entrar, porque ela impacta negativamente o resultado do exercício. Mas para fins de apuração de lucro real, ela é indedutível. Então, como você tira ela lá no DRE, você vem e adiciona ela aqui no LALUR. Entenderam? Entendi. Entendeu, Hélio? Então, o Hélio sabe disso, não precisa explicar o Pai Nosso, obrigado. Agora, por outro lado, existem algumas exclusões. O que são essas exclusões? São receitas
que entraram na DRE, que impactaram positivamente o resultado do exercício, mas que devem ser excluídas para fins de apuração do lucro real. Como, por exemplo, o lucro que a empresa recebeu nas PJs que a empresa tem distribuição de lucro. Distribuição de lucro não é tributado. Então, quando a empresa recebe, vamos supor, a minha empresa é sócia de uma outra empresa. A minha outra empresa oferiu lucro e distribuiu o lucro para mim. Esse lucro vai impactar positivamente o DRE, o resultado do exercício. Mas eu não vou pagar imposto de renda de novo desse lucro. Então, eu jogo essa receita no DRE, impacta positivamente o DRE, o resultado do exercício, mas na hora que eu apurar o LALUR, o que eu faço? Eu vou excluir ela do LALUR. Entenderam ou não? Sim ou não, gente? Por favor, perguntem quem tiver dúvida, porque isso daqui é uma coisa... Oi. É como se fosse, então, o imposto de renda de pessoa física, aquilo que você pode entrar no anual e aquilo que pode deduzir? Seria mais ou menos uma analogia? Na verdade, é assim. No imposto de renda de pessoa jurídica, Amanda, o que acontece? Acontece o seguinte, que eu parto do lucro da empresa apurado contabilmente, entendeu? Eu parto lá do lucro da empresa. A empresa apurou o lucro, eu parto do lucro. Só que esse lucro societário, digamos assim, esse lucro apurado pela contabilidade da empresa, ele ainda não é o lucro real. Por quê? Porque a legislação determina que eu faça alguns ajustes a esse lucro. Que ajustes que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar algumas despesas que são dedutíveis, ou eu tenho que excluir receitas não tributáveis, entendeu? Então, sempre quando a empresa tiver uma receita que impactou positivamente o resultado do exercício, mas essa receita não é tributável, como que ela vai fazer? Ela vai excluir essa receita na hora de apurar o lucro real. E sempre, por outro lado, que a empresa deduziu uma despesa lá no DRE, mas essa despesa é indedutível para fins de lucro real, ela vai acrescentar. Entendeu? Então, o lucro real não é bem o lucro real, né? O lucro real que a lei diz que é. Exatamente. Perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho minha empresa. Eu posso abastecer o meu carro da minha esposa na conta da empresa? Por que não? A empresa é minha. A empresa é minha. Por que eu não posso? Você misturar o seu bolso com o bolso... Está misturando, né? Não dá problema. Depois você saiu do FINAI e você vai ser despersonalizado. Né? Então, na verdade... Confusão patrimonial, não é? Então, exatamente, Carolina. Dá uma confusão patrimonial. Mas você concorda que isso acontece direto e reto? Só que, olha só, na verdade, se eu abasteço o meu carro na conta da empresa, a empresa é minha, se ninguém reclamar, está tudo certo. Mas, se eu for tributado pelo lucro real, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar, na hora de apurar o lucro real, aquele gasto com gasolina para o meu carro. Porque, presta atenção, gente, isso que é o pulo do gato. Se eu estou no lucro real, as despesas são só da empresa. Eu não posso colocar despesa minha na conta da empresa. Aliás, eu até posso colocar, mas quando eu vou apurar o lucro real, eu tenho que adicionar. Porque despesa que não é da empresa é indedutível para fins de apuração do lucro real. Entenderam? Isso aí que a gente reclama. Toda despesa, toda receita que entra numa empresa, ela tem que ser classificada, porque depois, na hora que você vai fazer essas contabilidade e tudo, você tem que saber o que deduz, o que põe, o que não põe. Então, toda despesa e receita tem que ter uma classificação. E isso é que é o problema, porque você tem que ter uma pessoa para classificar isso, e depois você tem que ter a pessoa para colocar e tirar isso das coisas. Essa confusão que gera um aumento de custo enorme para uma empresa. É o contador, né?
contador, o assistente do contador, né? O aprendiz de contador, o estagiário de contador. Né? Vocês estão entendendo? Você está entendendo, Amanda? Aos demais aí, alguém tem alguma dúvida? Então, olha só. Eu vou... Quando eu estou no lucro real, eu parto do lucro contábil. A partir do lucro ou do prejuízo contábil, eu abro o livro de apuração do lucro real, através da escrituração contábil fiscal. E lá eu vou adicionar despesas que foram dedutíveis na apuração do resultado do exercício, mas que são indedutíveis para fins de lucro real. E eu vou excluir receitas que impactaram positivamente o resultado do exercício, mas que devem ser excluídas do lucro real porque não são tributadas pelo lucro real. Tudo bem? Aí eu vou chegar no resultado. Então, está aqui, ó. O lucro, né, contábil foi 150 mil, eu adicionei 5, tirei 15, sobrou 140. Agora, esse é o fim, é a parte A. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Hein? Pessoal, eu pego R$1 milhão e invisto na minha empresa. Então, eu jogo lá R$1 milhão, capital social. Capital social. Ó. Capital social, R$1 milhão. Pimba. Aí, essa empresa me dá um lucro no primeiro ano de R$100 mil. Quanto que eu tenho agora? Eu pus R$1 milhão, deu lucro de 100 mil. Quanto que eu tenho agora? 1.100.000. Concorda comigo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Agora, e se eu colocar um capital de 1 milhão e, ao invés da empresa dar lucro, ela dá prejuízo? 300 pau, velho. Eu entrei na empresa com 1 milhão, ela me deu 100 mil de prejuízo. Quanto que eu tenho agora? 900, concorda? Aí, no outro ano, ela me dá 100 mil de lucro. Concorda que eu voltei para o mesmo que eu tinha quando abri a empresa, 1 milhão? Ó, eu coloquei 1 milhão, ela deu um prejuízo de 100 mil. Eu fui para 900. No outro ano, ela deu um prejuízo de um lucro de 100 mil. Aí eu fui para 1 milhão. Você concorda que eu estou no mesmo lugar que eu comecei? Mas eu vou pagar imposto de renda sobre esses 100 mil? Vai. Mas que riqueza nova que eu gerei? É de ano a ano, não é? Hã? Não é de ano a ano a ofereção de lucro? Sim, mas é aquele prejuízo que eu tive no ano passado, Mohamed? No abraço? Veja bem, se eu estou no lucro real, esse prejuízo que eu tive no ano passado, eu posso abater ele quando eu tiver lucro posterior. Ah, não sabia disso. Ah, então. Então, presta atenção. Mas isso é só para a empresa que está no lucro real, tá? É só para a empresa que está no lucro real. Então, a empresa, quando está no lucro real, quando ela tem prejuízo num ano, quando ela voltar a ter lucro, ela pode abater aquele prejuízo que ela teve no ano anterior. Só que ela não pode abater tudo de uma vez só, Mohamed. Ela pode abater até o limite de 30% do lucro ajustado no LALUR. Então, olha só. Essa empresa aqui, ela teve 140 mil de lucro. Só que ela tem prejuízos acumulados. 30% de 140 dá 42 mil. Então, ela vai bater 42 mil. Ó, professor, mas a empresa tem 100 mil de prejuízos acumulados. Não tem problema. Nesse ano, ela bate 42 mil e guarda os outros 58 para bater no ano seguinte.
Aí, quando chegar no ano seguinte, ela tiver novo lucro, ela bate 30% do lucro, até acabar com o prejuízo acumulado. Entenderam isso ou não, gente? Mas essa diferença de 58, ele paga imposto sobre ele? Não. 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 É de reserva. Não, calma aí, Mohamed. Vamos pensar. É assim, teve sempre prejuízo. A minha empresa teve um prejuízo de R$100 mil. Ok? Sim. Aí, no outro ano, eu tive um lucro de 140. Ok. Posso abater os 100 mil e pagar só sobre 40? Não. Por que não? Porque eu só posso abater, no máximo, 30% do lucro. Então, se eu tive um lucro de 140, quanto que é 30% de 140? 3 vezes 4, 12 vai 1, 3 vezes 3, 42 mil. Então, olha só, eu tenho um prejuízo anterior de R$100 mil, tenho um lucro nesse ano de 140, mas 30% desse meu lucro é 42 mil. Então, eu não posso abater os 100 mil de uma vez só. Nesse ano que eu tive um lucro de 140, eu posso abater 42. E os outros 58 eu carrego para abater no próximo ano que eu tiver lucro. Se no próximo ano eu tiver um lucro de 200, 30% de 200 é 60. Eu tinha 58, eu mato tudo. Mas se eu tiver um lucro de 100, eu só vou poder abater 30. 58 menos 30, ele vai ficar 28 mil para o terceiro ano. Então, esse ano passou 100 mil negativo. Outro ano, 140 positivo. Perfeito. Eu tiro 42 mil dos 140. Vai sobrando 98 mil. Isso. Nesses 98 mil, eu pago o imposto. Pago o imposto de renda. Isso. É exatamente isso. Por isso que é isso mesmo. Então, nos 98, paga imposto. Isso. E aí, outro ano, tira outro. Tá ok. Entendeu agora? E eu carrego 58 para outro ano, entendeu? Entendeu? Sim. Carrego lá para outro ano. Se chegar no outro ano eu tiver lucro, eu posso abater 30% do lucro até acabar os 58. Ah, e se eu tiver novo prejuízo? Eu vou acumular mais prejuízo para bater no ano que eu tiver lucro. Entendeu? Entendido. Então, olha só. Descreve, decai? Não decai, Éder. Porque antigamente, Éder, não tinha esse limite de 30%. Antigamente, eu podia bater tudo no próximo ano. Aliás, tem uma tese que diz que esses 30% são inconstitucionais. Mas eu acho muito difícil essa tese colar. Daqui a pouco, amor. Eu vou nem comer ainda. Oi, Luinha. Entenderam? Antigamente, Éder, você podia bater tudo. Aqui, por exemplo, eu tenho 100 mil acumulado, eu bati os 100 mil aqui, pagava só sobre 40. Agora não é mais assim. Colocaram essa trava de 30%. E existem algumas teses dizendo que essa trava é inconstitucional. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Então, olha só. No nosso caso aqui, ó, a base de cálculo, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social, vai ser 98 mil. Enquanto que o lucro da empresa, antes de imposto de renda, era 150, tá vendo? Na verdade, o lucro líquido meio que bateu aqui, né, com o lucro real, né? Mas é uma coincidência. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Está muito difícil? Está muito específico? Professor. Pois não, Carolina. Esse lucro real menos base de cálculo para o imposto de renda, essa parte que eu não entendi muito bem. Tá, então aqui, ó. O lucro real, ou seja, a base de cálculo para o imposto de renda vai ser 98 mil, entendeu?
Porque eu parti do lucro contábil, adicionei 5 mil, como determina a legislação, excluí 15 mil, como determina a legislação, cheguei no lucro 140, parte A. Só que, como eu tinha lucro, tinha prejuízos acumulados, eu pude abater 42 mil dos prejuízos acumulados. Cheguei numa base de cálculo 98 mil. Entendeu? Ah, tá, entendi, professor. Sobre esses 98 mil que vai incidir o imposto de renda. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor. Oi. E a questão de 3 em 3 meses, quando que é trimestral e quando que é anual? Aí a opção do contribuinte, tá? Aí a opção do contribuinte. Se o contribuinte quiser fazer trimestralmente, ele faz. Se ele quiser fazer anualmente, ele faz. Se ele quiser fazer trimestralmente, ele tem que... Hã? E o que seriam os recolhimentos mensais, estimativos? O senhor colocou entre parênteses estimativas. Daí é um percentual da receita que ele tem que recolher, entendeu? Ah, tá. O percentual da receita que ele recolhe, ou então um balancetezinho que ele faz e recolhe. E aí, lá no final do ano, ele faz o ajuste. Tá. Esse recolhimento esse recolhimento mensal acaba sendo só no anual, então, né? Só no anual. Se você tiver no trimestral, você recolhe sempre no último dia útil do mês seguinte ao fechamento do trimestral. Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, recolhe em final de abril. Segundo trimestre, abril, maio, junho, recolhe em final de julho. Terceiro trimestre, julho, agosto, setembro, recolhe em final de outubro. E outubro, novembro, dezembro, quarto trimestre, recolhe em final de janeiro. E essa contribuição social, aí a sigla que o senhor usou é CSLL. O que é CSLL aí? É o lucro líquido, é o nome que ela tem, tá? Alguns usam só contribuição social sobre o lucro, tá? Que eu acho que é CSL, que, aliás, acho que é mais correto, né? Porque ela não incide sobre o lucro líquido. Mas ela tem esse nome aí, você vai ver ela muda fora aí, por isso eu coloquei aí, tá bom? E a alíquota dela, o senhor vai passar ainda para a gente? Vou passar, lógico. Tá bom? Professor. Oi. Obrigado. Outra dúvida. Esses recolhimentos mensais, que são estimativas, aí depois... Compensa. Depois vai compensar, né? Vai compensar. No final do ano compensa. Tá bom? Pessoal, vamos fazer o intervalo, então? Se ninguém tiver mais dúvidas. Eu não jantei ainda, vou comer alguma coisinha aqui, a gente volta 9h10, tá bom? Beleza, beleza. Boa, pessoal, obrigado, viu? Até daqui a pouco.